Fala pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo mais uma vez. Agradeço muitíssimo por estar aqui compartilhando um pouco mais de Deus para vocês, tá bom? O tema hoje que nós vamos falar um pouco é sobre realizando sonhos. E a pergunta que eu inicio: quem nunca sonhou na vida? Todos nós temos sonhos, seja na área espiritual, seja na área emocional, área profissional e dentre outras inúmeras áreas. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre sonhar, sobre justamente realizar sonhos. Vou abordar 5 tópicos, não sei se você pode falar como dicas, 5 ideias acerca da nossa realização de sonhos. E o texto base vai ser em Gênesis, capítulo 37, do verso 6 ao verso 9, tá bom? Que diz assim: ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E esse texto fala sobre os sonhos de José, né? E eu destaco o verso 2, que fala assim: quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Engraçado que Deus tem sempre uma chamada para quem pastoreia, né? Quem pastoreia rebanho, quem pastoreia ovelha. Isso é interessante. Peguei a história, o exemplo de José, para falar um pouco sobre sonhos, realizando sonhos. Reforço a minha pergunta: quem nunca teve sonhos na sua vida? Quem nunca teve, que atire a primeira pedra. A verdade é essa. Todo mundo já sonhou. Todo mundo tem um objetivo na vida, todo mundo deseja alcançar uma ideia, um sonho, um projeto. Todo mundo quer tornar um projeto realidade. Isso é um fato. Mas precisamos compreender alguns processos, precisamos entender que para que esse sonho torne-se realidade, é preciso compreender que vai existir tempo, vão existir processos e muita coisa vai acontecer até que alcancemos o nosso sonho. E a primeira dica que eu já dou: viva os sonhos de Deus. É interessante isso porque nós temos muitos sonhos, a verdade é essa, mas precisamos perguntar de Deus se esses sonhos eles são de acordo, estão alinhados com a vontade dele. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos sim perguntar, levar em oração ao Senhor para saber se justamente é isso que ele quer para nossas vidas. Reparem que José teve sonhos. José, ele estava sonhando. E não foi apenas um sonho que ele teve, foram 2 sonhos que testificavam. Um sonho testificava o outro. E ele foi e compartilhou o sonho que ele teve. Então, muitas das vezes, nós temos sonhos, nós temos projetos, pedimos confirmação de Deus e Deus vai e confirma. Através de sonhos, através de uma visão, de uma revelação, através da palavra mesmo. E isso nós precisamos entender. Para que realizemos os nossos sonhos, precisamos viver os sonhos de Deus para nossas vidas. Precisamos alinhar justamente a nossa vontade com a vontade de Deus. Repetindo, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Segundo aspecto, segunda dica, segunda ideia que eu tenho acerca de realizando sonhos é: preserve os seus sonhos. A história de José é muito interessante porque quando a gente faz uma interpretação, uma análise acerca de José, eu diria que não que ele cometeu um erro, mas ele poderia ter sido um pouco mais sábio nessa abordagem.
Claro, nós super entendemos. Eu vou explicar para vocês. O que tem a ver José com preservar os sonhos? José teve um sonho e logo em seguida ele compartilhou com os seus irmãos. Uma da ideia-chave da segunda dica é cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Cuidado com quem você fala aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque isso é preservar, é você não deixar vulnerável, é você não deixar exposto aquilo que Deus colocou para você. Então, poxa, José estava num cenário, ele estava dentro da sua família, ele estava num ambiente familiar, ele compartilhou com seus irmãos, com seus pais. Então, assim, já vai mais um subtópico da dica aqui a respeito de preservar os sonhos. Nem sempre quem está dentro da sua casa vai conseguir ter maturidade suficiente para compreender aquilo que Deus colocou para a sua vida. Isso é um fato, porque muitas das vezes Zé teve seu sonho zombado. Os seus projetos foram, vamos dizer assim, menosprezados pelos seus irmãos. Foram afrontados mesmo. Então quer dizer que você vai governar sobre nós? Então você vai governar sobre as nossas vidas? As pessoas não entenderam. Os irmãos de José não entenderam. Até mesmo Jacó, ele teve essa dificuldade, né, de compreender. Então, assim, preserve os seus sonhos. Quando Deus lhe entregar, quando Deus lhe conceder um sonho, muito cuidado com quem você vai compartilhar. Porque existem muitas pessoas que estão ao nosso redor diariamente que nem sempre elas vão querer o nosso bem, nem sempre elas vão querer o seu melhor, nem sempre vão querer o seu sucesso. Então, às vezes, Deus compartilha uma ideia, você consegue projetar algo e você vai e compartilha com alguém, você compartilha com uma pessoa que você às vezes nem conhece. Então, muita maturidade, muita responsabilidade em preservar os seus sonhos. Até porque os sonhos foram os sonhos que Deus colocou para a sua caminhada de vida. Terceiro aspecto que eu vou compartilhar com vocês. Aprenda a passar pelos processos. E lembre-se, sempre busque ser aprovado nos processos, tá bom? Isso é muito interessante. José, desde o momento que ele teve o seu sonho até, ele tinha 17 anos, vocês viram aqui, até ser governador do Egito, ser a segunda pessoa mais importante do Egito, a segunda pessoa com mais autoridade, do Egito, tirando o faraó, foram cerca de 13 anos. Agora você imagina, a gente tem um sonho, a gente já quer que no dia seguinte as coisas sejam concretizadas, que o sonho torne-se realidade, que tudo dê certo, todo mundo fica feliz, você fica super feliz. Gente, não é assim. Existem sonhos que vão ser realizados, vão tornar-se realidade depois de muito tempo. O de José, a exemplo, demorou 13 anos até ele ser governador do Egito. Isso é muito interessante, porque demora. Os processos, eles vão acontecer na nossa caminhada de vida. E por que eles acontecem? É justamente para nos preparar para que os sonhos de Deus sejam adequadamente entregues para nossas vidas. Quando Deus entrega um sonho para a gente, primeiro ele vai preparar o sonho para se tornar realidade e o principal, ele vai nos moldar para estarmos preparados para receber aquele sonho quando ele se tornar realidade. Porque muitas das vezes nós não estamos preparados para receber o melhor de Deus, para receber os projetos, os planos, as promessas do Senhor. Nós precisamos ter maturidade, ter responsabilidade, nós precisamos desenvolver isso em nossas vidas. Precisamos trabalhar nossa mente, nosso coração, para saber lidar com as conquistas, saber lidar com as vitórias.
Então é muito importante nós aprendermos a passar por esses processos. Os processos da vida, eles fazem parte da nossa caminhada de vida até o nosso sucesso, até a gente realizar os nossos sonhos. Então por isso que Deus, ele tem esse tempo. É o tempo de Deus para nossas vidas. José passou por 13 anos. 13 anos esperando ali os sonhos tornassem realidade. Ele passou por rejeição, ele foi vendido pelos irmãos dele, ele foi para a casa de Potifar, ele passou por humilhações, ele passou por situações difíceis, situações complicadas. Mas ele teve o que? Sabedoria, entender que eram processos e que Deus permitiu que aquilo acontecesse para que ele fosse moldado. José foi preso, ficou por muito tempo na prisão, mas ele entendia que os sonhos de Deus ainda estavam sobre a vida dele e que ele precisava passar por aqueles processos para que os sonhos dele fossem realizados. Aí eu lhe falo, muita gente eu acho que desistiria dos sonhos que Deus tinha para José, se estivesse na pele de José. Porque José foi vendido pelos irmãos. José foi para a casa de Potifar e quando ele estava ali caminhando por uma situação bacana, ela tentou agarrá-lo e ele não cedeu, ele fugiu, né? Não é à toa que aí eu já entro em outra história que depois eu vou falar também nos próximas lives, porque Dalila tem o seu nome registrado na palavra de Deus e a esposa de Potifar não tem. Porque Dalila, ela fez parte da história de Sansão. Dalila fez parte da história de Sansão quando ele desobedeceu a Deus. Então por isso que o nome dela está registrado. Porque Sansão era nazireu, mas cedeu às tentações do mundo. Mas por que a esposa de Potifar não tem o seu nome na Bíblia? Porque ela não fez parte da história de José. Por mais que ela tentasse fazê-lo errar, fazê-lo pecar, fazê-lo sair dos sonhos de Deus para a vida dele, ele não cedeu. Ele lutou contra a carne e fortaleceu o seu espírito e continuou firme em busca do sonho que Deus colocou na vida dele. Então, por isso que ela não tem nome registrado na Bíblia. Porque, com certeza, se José caísse com a esposa de Potifar, tenha certeza que o nome dela estaria estampado ali na palavra de Deus. Entendeu? Então, vamos continuar. Aprenda a passar pelos processos. Tenha maturidade, responsabilidade e saiba que você vai amadurecer, você vai ganhar maturidade, experiência, conhecimento durante esse processo para que você esteja preparado para receber o melhor de Deus para a sua vida. Quarto aspecto, quarta dica, quarta ideia. Largue a mediocridade. Tem muitas pessoas que durante a caminhada do sonho, durante a caminhada da realização do sonho, encontram uma situação muito boa, uma situação muito adequada, muito confortável e acaba estagnando, acaba deixando de lado justamente os sonhos de Deus para a vida dele ou para a vida dela. Reparem que José, ele foi vendido pelos irmãos, foi rejeitado, ele passou por momentos bem difíceis de humilhação, de descaso, de deboche. E o interessante é que depois disso, ele foi para a casa de Potifar. Ele estava ali com uma função de... Ele era o administrador da casa de Potifar. Então ele tinha essa responsabilidade, uma grande responsabilidade sobre a vida dele. Mas José, ele sabia que aquele cargo que ele era... que ele estava ali na casa de Potifar, que era um cargo de grande responsabilidade, de grande confiança ali para Potifar, aquele cargo ele era temporário. Não era ali que José ele ia permanecer-se por muitos e muitos tempos até a sua velhice ou algo do tipo. José sabia que ele estava ali, mas os sonhos dele não encontravam as suas raízes ali. Ali foi um período que Deus preparou para que José estivesse. E depois de um tempo ele ia sair dali. A verdade é essa. É isso que precisamos compreender. Que muitas das vezes, quando
quando nós estamos na caminhada da vida e lidamos com uma situação abençoadora, uma situação, como é que eu posso dizer, que você está bem, que você está satisfeito. Nossa, eu estou muito bem, eu estou muito confiante, cheguei num cargo muito bacana e tudo mais. Mas lembre-se dos sonhos que você tinha planejado, que Deus tinha colocado no seu coração, acima de tudo, quando você não era nada, quando você estava na fase inicial. Precisamos lembrar disso. Saia da mediocridade, largue a mediocridade. Por quê? Porque muitas das vezes a mediocridade, você ser medíocre, é você ser mediano, é você encontrar-se na média. A média, normalmente nas escolas, no ensino fundamental, médio, superior, é 5. Normalmente a média é 5. Então, largue a mediocridade. Deus não quer que você seja medíocre. Deus não quer que você tire 5 na sua vida. Deus quer que você seja excelente, você alcance a plenitude. Então José estava na casa de Potifar, mas ele sabia que a vida dele não ia se basear nem em Potifar, na casa de Potifar. E ele não se acomodou. Porque se ele tivesse se acomodado, ele ia ficar ali, ele ia se deitar com a esposa de Potifar, ficar lá por muito tempo e tudo mais, e ele ia acabar saindo, se desviando dos sonhos de Deus para as nossas vidas, para a vida dele. A verdade é essa. Então, assim, é interessante até, eu pego uma referência que o Thiago Brunelli fala, né, que quando o inimigo ele sempre vai tentar nos destruir, mas quando ele não consegue, ele tenta nos distrair. Pega essa visão para a sua vida. Quando o inimigo não consegue te destruir, ele vai tentar sim te distrair. Foi isso que o inimigo tentou fazer com José. O interessante é que nem sempre você vai te distrair com o pecado, com uma tentação. Só em você estar na zona de conforto e abrir mão de continuar lutando pelos seus sonhos já é uma estagnação, já é uma distração. Então, viva os sonhos de Deus para a sua vida e não se distraia. Largue a mediocridade, não fique na zona de conforto. Chegou num patamar elevado, beleza, é aquilo que está alinhado com o meu sonho? Não, então eu vou continuar. Sabe por quê, gente? Porque Deus está no controle. Então, se Ele está te incentivando, se Ele está sendo patrocinador dos seus sonhos, não tem por que você ficar com medo, não tem por que você parar. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus das causas impossíveis, um Deus o Deus do impossível, um Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos exércitos, um general que nunca perdeu uma batalha. E, caminhando para o fim, nunca esqueça da sua humildade. Depois de 13 anos, José foi governador do Egito. Mas ele não deixou de ser humilde. Ele não perdeu a sua essência. A humildade, gente, é independente de onde você estiver. Você vai continuar com amor, carinho, zelo e com todas as pessoas. Você não vai mudar o seu comportamento, você não vai mudar as suas atitudes, você não vai mudar o seu pensamento diante das pessoas, diante da sua família, diante da sua profissão, algo do tipo. Tem pessoas que chegam a realizar os seus sonhos, mas se ensoberbece, deixa subir para a cabeça o poder, esquece das suas origens, esquece de tudo e acabam se perdendo. Mas a última dica que eu considero também muito preciosa é: não esqueça da sua humildade. Não esqueça de quem lhe colocou ali. Foi Deus. Também está alinhado. Eu pego um gancho sobre gratidão. Gratidão é memória do coração. Então nunca se esqueça de quem lhe colocou ali. Nunca se esqueça de quem te apoiou. Nunca se esqueça de quem estava contigo desde o início, que quem persistiu com você, quem labutou, quem chorou. E é claro, humildade é você oferecer o seu melhor para as pessoas que estão ao seu redor também. Então,
O interessante disso é que José teve a oportunidade de, vamos dizer assim, de, vai ter a revanche agora. Não é, vai ter uma revanche. Agora como é que eu posso dizer? Eu vou ter meu momento de tratar meus irmãos assim como eles trataram. Lembram do sonho que o faraó teve, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, então teriam 7 anos de faraó. Ele interpretou o sonho, Deus deu sabedoria para ele e o dom de interpretação de sonho, e ele foi e falou para o faraó, vai ter 7 anos, terão 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Nesses 7 anos de fartura, filho, ó, economiza tudo, pega, vai produzindo, produzindo e guardando, porque nos 7 anos vai ser sugado. E o Egito tornou-se uma referência por causa de José. Por quê? Porque nos 7 anos de escassez, o Egito estava preparado para lidar com toda aquela escassez de alimentos, de mantimentos. E todas as outras cidades, outros estados que estavam aos arredores, até outros países, foram para o Egito para comprar mantimentos. Então o Egito estava bem. Por quê? Por causa de José. É claro, Deus através da vida de José. Então, chegou lá os irmãos de José. Os irmãos, resumindo, né, para não entrar em muitos detalhes, os irmãos, família toda de José. José poderia se vingar de toda a família dele. Ah, vocês me jogaram fora, beleza, vou jogar fora vocês. Mas ele não esqueceu de Deus, não esqueceu do Deus a quem ele servia e da humildade. Então, ele teve uma atitude diferente. Por quê? Porque ele tinha Deus no coração dele. Porque ele estava realizando sonhos e que Deus estava sempre na frente da caminhada de vida dele. Então ele falou, quer saber, eu vou pagar o mal com o bem. E vocês podem depois olhar com mais detalhes na palavra de Deus, e ele teve essa reconciliação, ele perdoou os irmãos dele. E acima de tudo, ele tratou-os com amor, carinho, zelo, e ele não perdeu a sua humildade. Isso é interessante. Não pise nas pessoas. Os seus sonhos serão realizados? Amém, vai ser realizado. Mas nunca esqueça de quem lhe colocou lá. Foi Deus. De quem te livrou, quem te guardou, quem te apoiou. Às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, seus pais, seus irmãos, seus avós, tios. E lembre sempre de quem está contigo. E é claro, né? Seja grato. E pratique o amor de Deus. Tenha sempre isso em mente. Deus vai lhe conduzir, Deus vai lhe guiar e vai te dar sabedoria para saber lidar com todas essas situações. Eu espero muito que essa live, esse vídeo, tenha edificado a sua vida. Se você gostou, já deixa seu like aí. Se não gostou, deixe seu dislike. Comenta aí, tá bom? Que Deus abençoe seu dia e um forte abraço.